É só você levar tua imaginação pro céu e transformar em realidade os desenhos do papel. Vem viver um mundo mais azul, e só depende de você. À esquerda, Kevin está usando uma camisa azul e no lado direito, Kevin está interpretando para a língua de sinais com camisa preta. Conforme o tempo vai passando, você vê que tem pontos positivos na sua personalidade e negativos. E você às vezes vê que o hiperfoco pode ser usado para um lado bom ou ruim, ecolalia também e memória. Vamos aos exemplos agora. A memória, ela pode ser bom no sentido de você estudar e lembrar do conteúdo para uma prova, por exemplo. Aí pode ser bom, porque os autistas têm essa vantagem da memória. Outro exemplo negativo agora da memória é se ficarmos pensando muito em sentimentos negativos. Pensar também em mágoas e ressentimento, e isso pode depois estar nos adoecendo. Outro exemplo agora, gente, é a ecolalia. A ecolalia, ela é semelhante ao que muitos também chamam de hiperfoco. O hiperfoco são os pensamentos repetitivos que a pessoa vai tendo. E podem ser, às vezes, como eu já falei, sobre dinossauros, sobre programação, autismo, por aí vai. Só que a ecolalia, ela também são pensamentos repetitivos, mas são de relação à voz. E no caso do autista, ele pode estar repetindo várias e várias vezes palavras, frases, e pode ser tanto na mente dele, vindo várias e várias vezes, ou pode ser também nas conversas com amigos. E aí agora que está o problema. Porque se um autista começa a repetir uma frase várias vezes, ou talvez uma palavra, os amigos dele vão começar a se irritar. E esse é o lado ruim da ecolalia. Mas agora tem um lado bom, porque se a gente precisar mais uma vez estudar para uma prova, é só ficarmos pensando muito na palavra, na frase, em alguma situação, e podemos ter um melhor desempenho na prova. E também não é só isso, porque se a gente pensa várias vezes em uma mesma coisa, nós pensamos em pontos de vista diferentes, e fica melhor às vezes para gravar algum assunto para uma prova. Outra característica que nós também temos é o hiperfoco. Nós citamos 2 exemplos negativos e positivos, mas a gente não vai aprofundar tanto nisso, mas só citando um positivo do hiperfoco. Se a gente estuda, por exemplo, mecânica, a gente pode estar no futuro trabalhando nessa área. Agora, voltando a falar com os autistas de novo, você pesquisou, está se conhecendo, mas agora você viu que tem fraquezas. E agora, descobrindo suas fraquezas, pode ser uma boa oportunidade para saber lidar com elas. Vamos a mais alguns exemplos. Quais situações deixa você ansioso? Será que às vezes é ter que falar em público, talvez na escola, no trabalho, ou se apresentar de alguma maneira? Ou você fica ansioso porque você não consegue encontrar a chave? E agora, como é que você pode lidar com isso? Porque você sabe que é comum os autistas terem ansiedade em várias situações. Então, sabendo disso, aí você agora pode se conhecer já e já se prevenir para lidar com isso. Por exemplo, na escola, você tem ansiedade para falar em público. O que é que você pode fazer para trabalhar isso? Você fala com seus professores, com o pessoal responsável, seus pais, explica o seu problema para estar lidando melhor com isso. Porque assim eles vão ver algumas estratégias para fazer isso. E já no outro caso, se você perdeu a chave, você pode tentar entender o que é que acontece para perder a chave, assim, qual é o motivo. Será que é porque seus parentes são um pouquinho bagunceiro? Ou talvez seja porque você deixou em algum lugar e não sei, o que foi que aconteceu? Se for questão dos seus parentes, você pode entrar em contato, falar com eles e explicar que é melhor deixar a chave sempre num local específico, porque se tirar do lugar vai causar ansiedade. Para me conhecer melhor, eu gosto muito de estar usando o fluxograma. E agora estou mostrando um exemplo para vocês de como lidar com ansiedade. Vamos supor que você tem ansiedade quando você recebe visitas em casa. O que é que você pode fazer para lidar com isso? Bem, primeiro, qual é o motivo de você sentir ansiedade? Por que surge isso? Eu coloquei aqui pelo menos 4 exemplos diferentes, mas claro que pode ser em seu caso ou um desses, ou vários, ou outro caso diferente. O primeiro exemplo pode ser que seja o seu espaço pessoal que esteja sendo invadido. Já lhe aconteceu alguma vez que você atravessa uma rua que tem cachorros
que alguns começam a latir ou talvez correr atrás de você? Isso acontece, o motivo é porque o cachorro ele é territorialista. Aquela rua pertence a ele, apesar de ele não ter essa escritura da rua das casas, mas na cabeça dele pertence a ele aquelas ruas. E nesse momento você sinta que o seu território pessoal, a sua casa, ela está sendo invadida. É claro que eu não estou chamando você de cachorro com essa comparação, a menos claro que esteja algum cachorro que esteja nos assistindo aqui hoje. Esse foi o primeiro motivo para talvez surgir a sua ansiedade. Vamos para o segundo agora. Se trata da mudança de rotina. Talvez você tenha atividades para fazer durante o dia e essa pessoa que chegou na sua casa, ela vai lhe interromper as suas atividades. Talvez você vai precisar estar conversando com ela para passar o tempo. Por exemplo, você talvez fosse usar o computador, talvez fosse estudar para fazer alguma prova. Você tinha uma atividade, mas não vai poder cumprir com ela. Agora, o terceiro motivo para você estar com ansiedade é porque provavelmente você vai ser obrigado a interagir com essa pessoa. Você vai precisar estar conversando com ela e se não é de seu costume estar se comunicando com outra pessoa, ou talvez você não queira nesse momento, vai ser um fardo ter que conversar com essa pessoa. E o quarto motivo, você vai se sentir obrigado a abraçar essa pessoa, a beijar, a cumprimentar, dependendo, claro, de qual for a intimidade que você tenha com essa pessoa. Talvez você não queira isso, mas as regras sociais vão estar lhe exigindo isso, ou a pessoa vai tentar lhe abraçar, por exemplo. E agora fica essa pergunta: por que você rejeita afeto? Abraçar, beijar, cumprimentar, essas demonstrações de afeto, por que você rejeita? Possa ser dois motivos aqui que eu deixei alistado. Possa ser pouca intimidade do ponto de vista do autista. Um exemplo disso é o ato de cumprimentar. Em boa parte das culturas, as pessoas cumprimentam como um gesto de amizade. Vamos supor que uma pessoa venha lhe cumprimentar. Talvez ela pense: bem, a gente já se conhece há algumas semanas, eu acho que já é hora de dar um cumprimento. Mas talvez do ponto de vista do autista seja: bem, eu acho que ainda é um pouco cedo demais para cumprimentar. Porque o autista pode ter um ponto de vista sobre essa amizade e a outra pessoa pode ter um outro ponto de vista diferente. Lembrando, gente, que essa regra social pode variar de lugar para lugar, dependendo da idade da pessoa, também se é homem, se é mulher, tem várias características. Aqui só foi apenas um exemplo aleatório. Vamos voltar agora ao nosso gráfico. A gente já falou um motivo do porquê os autistas rejeitam abraço, beijo, afeto em geral. Porque eles podem rejeitar. Outro motivo pode ser a hiporreatividade a estímulos sensoriais. Isso quer dizer que os sentidos humanos como o olfato, paladar, tato, entre outros, eles podem vir modificados. Só que o tema de hoje é sobre o tato, então vamos falar sobre ele. Vamos um exemplo, você está dormindo e você dorme por cima do braço e quando você vê, seu braço está todo dormente. Você não consegue nem movimentar e nem sentir nada. Possa ser também que o autista não esteja sentindo nada quando vai abraçar ou topar outra pessoa, ou quando vai abraçar. Lembrando, aqui foi uma comparação, gente, não quer dizer que é exatamente a mesma coisa. Cada autista é diferente, é só um exemplo para você entender melhor como é que funciona a hiporreatividade. E para você que quer criar o seu próprio fluxograma, eu fiz no site lucidychart.com, o link está na descrição. E mais uma coisa, não sai desse vídeo ainda, porque no final você vai conferir mais outro fluxograma para você conhecer melhor a sua personalidade. E agora mais um exemplo. E os ruídos sonoros? Como é que faz agora para estar lidando com isso? Qual é a estratégia? Muitos já usam os abafadores de ruídos, ou pequenininho, ou grande, enorme. Eu não tenho nenhum exemplo aqui agora, mas as imagens estão mostrando. Ou você pode também usar outras estratégias. Nem sempre dá certo. No meu caso, uma vez, eu estava na APAE e eu estava sentado esperando na fila. Eu fiz o seguinte, enquanto eu estava aguardando, tinha uma criança que ela estava correndo muito pela APAE. Enquanto estava aqui a minha cadeira, ela estava girando em um formato de um 8, que era bem girando em minha frente, ia para frente e para trás, e era muito irritante, não era ela correndo, mas os barulhos, porque ela estava correndo dando aquelas pisadas bem fortes. E o local ele tinha muito eco e sem contar o pai também estava correndo com a criança.
porque ele tava brincando com ela. Nada contra, claro. Mas aí já tava ficando sem aguentar ficar ali, porque ele tava na minha frente correndo. Aí o que eu fiz? Eu fechei os olhos e comecei a imaginar. Vou fazer o seguinte, eu vou testar os meus sentidos. Eu vou imaginar onde é que eles estão localizados. Eu comecei a enxergar o movimento de um 8 que eles estavam fazendo, conforme está aí mostrando a imagem. Comecei a imaginar e foi até legal assim, porque não estava tanto mais me incomodando. Se tornou até uma distração do meu tempo, ficar prestando atenção em onde vêm os sentidos. É semelhante a você estar ouvindo o som de um fone de ouvido que ele é estéreo, que às vezes sai na esquerda um som e às vezes sai na direita. Como se você estiver usando um fone de ouvido, você percebeu que eu fiz uma modificação agora. Me diz uma coisa, você que é autista também tem dificuldade em diferenciar uma brincadeira e algo que é sério? Por exemplo, as pessoas costumam usar figuras de linguagem quando estão conversando. Às vezes uma metáfora, uma ironia, um sarcasmo, uma hipérbole, entre outras. Essas características, essas figuras de linguagem, você às vezes tem dificuldade em será que foi sério? Será que foi uma brincadeira? Tem dificuldade em fazer essa diferença? Pode ser comum para muitos autistas isso. Mas agora vamos fazer o seguinte, como é que você pode lidar com essa estratégia? Aliás, lidar com essa dificuldade. Vamos supor uma figura de linguagem que contenha uma hipérbole, que é a expressão chorei rios de lágrimas. Essa expressão não quer dizer literalmente que está a pessoa chorando bastante a ponto de correr um rio por ela. Não, não é isso. Mas como é que pode entender esse tipo de frase? Ou talvez outras expressões que as pessoas usam? Aqui vai algumas dicas. A primeira é você conhecer quem é a pessoa que está falando sobre isso. Essa pessoa que fala, ela tem o costume geralmente de fazer alguma expressão, alguma figura de linguagem, alguma brincadeira em que ela usa algum tipo talvez de indireta. Pronto, se ela faz isso, já é um bom indício para você tentar entender que isso é apenas uma figura de linguagem, não é literal. O que mais é preciso para você entender esse tipo de figura de linguagem? Tem que entender também o contexto. Essa expressão, ela diz muito sobre rio. Rio, você lembra, contém muita água. Lágrimas são líquido também, ela sai líquido dos olhos. Então a pessoa está dizendo, estou chorando muito, estou muito triste. Esse é o contexto da frase. E mais outra coisa também que é bom para entender é a expressão facial da pessoa que você está conversando. Em geral, quando uma pessoa usa uma figura de linguagem, a expressão dela, talvez ela esteja sorrindo, esteja dando alguma risada, ela esteja não falando com um tom de seriedade, mas ela muda muito o rosto, porque é um requisito, às vezes, para você usar uma figura de linguagem, você tem que mudar a sua expressão facial. E outra coisa também é a variação do tom de voz, porque tom de seriedade ele não combina muito com a figura de linguagem, com raras exceções. Mas nesse caso aqui, a pessoa ela fala com um tom diferente de sério. Talvez ela fale num tom de brincadeira. Olha, rapaz, hoje eu estou numa tristeza tão grande e acabei de chorar rios de lágrimas. Eu mudei o tom da minha voz agora. E a pessoa talvez use tons de voz diferentes. E se fizer um tom sério, talvez vai ficar confuso para entender se é uma figura de linguagem, se é uma coisa séria mesmo. Ah, e mais uma coisa, eu agradeço a vocês pelo apoio que vocês deram, já somos mais de 200 inscritos, e também vamos agora colocar uma nova meta, 300 inscritos. Se você não é inscrito, já peço então para se inscrever, e também para aqueles que já são inscritos para estar clicando no sino das notificações, porque vai estar vindo mais vídeos para frente, e para você ser avisado de quando eles estiverem saindo aqui no canal. Eu também peço a você para compartilhar esse vídeo pelo WhatsApp. Envie para seus amigos, envie para seus parentes, para os grupos da escola, grupos da saúde, entre outros.
Gente, lembrando, já fizemos um vídeo falando das 10 habilidades que os autistas possuem. E se você não viu, confere lá para você aumentar o seu conhecimento.